Gente querida do terror Nadna, livre-arbítrio. Um conceito que todos nós conhecemos, mas no fundo, não temos certeza de exatamente o que significa. Eu enxergo o viver nessa terra como uma estrada rumo ao desconhecido. Só que nesse caminho existem muitas bifurcações. E nelas nós temos que decidir qual sentido iremos seguir. São as horas das escolhas. No final, com certeza, todos os caminhos irão terminar no mesmo destino. Mas a qualidade da caminhada dependerá das nossas escolhas. Talvez você não esteja conseguindo entender aonde eu quero chegar. Então, por isso, eu peço que assista esse vídeo até o final. Tente tirar suas conclusões. Gostando ou não gostando, aí é uma questão de paladar, ou até mesmo livre-arbítrio. Mas seja como for, espero que você use a história que irá ouvir agora para pensar a respeito. E mesmo as decisões mais banais, mais corriqueiras do dia a dia, pense antes de escolher o caminho que quer seguir. Sr. Romário, é um prazer estar aqui. Eu inicio o meu rápido relato dizendo que aqui eu vou me batizar de Gabriel, seguindo o que determina o seu canal, usando nomes fictícios e um nome que o senhor costuma usar ao publicar os relatos recebidos. Eu vivia uma vida normal, vamos dizer assim, até os 19 anos. Filho único, sempre tive tudo. Meu pai era um homem meio que distante, reservado, um excelente pai, uma pessoa maravilhosa, um homem que me ensinou muito, mas que, por força da necessidade prática, dedicava a vida ao trabalho. Então, eu passava o maior tempo com a minha mãe. Minha mãe me bajulava, me paparicava, conseguiu me estragar. Bom, quando eu entrei na escola, eu sofri muito bullying, porque eu era bebezão, chorão, sabe? Tinha medo de tudo, era chato. Aquele moleque de condomínio. A sorte que na escola eu conheci um pessoal de fé, vamos dizer assim, amigos. Me enturmei e fui aprendendo com eles e, lógico, eu tinha a vantagem de não ser pequeno. Então aqueles metidos a fazer bullying logo perceberam que eu não era o alvo ideal. Bom, o recado foi dado o dia que eu estava saindo e chegou um moleque e passou a mão na minha bunda e ficou com a cara colada no muro. Mas era uma infância normal. Estudei, estudo fundamental, médio, estava na faculdade, tinha meu carro, tocava a minha vida. E olha, eu com 19 anos, a minha mãe não dormia antes de eu chegar em casa. Eu já sentia até necessidade de repente, voar, ter o meu apartamento, começar a tocar minha vida, porque trabalhava, ganhava um dinheirinho suficiente para alugar uma kitnet, ter minha independência. Mas no fundo, eu relutava, porque nada como chegar em casa 11, meia-noite, 1h, ter o cafezinho esperando, ter a mãe ali perguntando se estava tudo bem, ter a roupinha lavada, nossa, é uma mordomia e tanto. Quando eu completei 17 anos, eu conheci Jaqueline. Jaqueline foi o meu primeiro grande amor. Eu já tinha tido outras namoradinhas, mas nada assim que mexesse tanto comigo. Bom, Jaqueline, ela foi minha primeira tudo, né? Minha primeira namorada, minha primeira mulher. Eu com 17, ela com 16. Aprendemos um com o outro os fundamentos da relação homem-mulher. E eu estava apaixonado. Pena que a relação da minha namorada com a minha mãe
Era tipo nora e sogra. Minha mãe não é que não suportasse Jaqueline, achava ela falsa. E eu deixava pra lá. E Jaqueline também, nossa, não gostava legal da minha mãe. Eu digo, isso aí com o tempo é que eu conhecia o lado bom das duas. Um dia elas vão se dar bem. Mas também não, nem dizia meu pai, não se mete nisso não. Quem briga de mulher, homem que ousa entrar, acaba apanhando das duas. De repente, seu Romário, chegou o dia 6 de agosto de 2022. Eu nunca mais vou esquecer essa data. Porque 6 de agosto de 2022 era o dia em que a minha mãe completaria 45 anos. 45 anos, para mim era uma data significativa. Poxa, minha mãezinha estava ficando velha. Mas linda, 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 como sempre. Muito vaidosa. Era uma mulher que também trabalhava, era professora. Não era no ritmo voraz do meu pai, mas dava suas aulas, vinha para casa. Era a profissional dona de casa. Completava a renda e cuidava do filhinho, também conhecido como eu. Naquele dia, naquele 6 de agosto, eu pensei em fazer uma surpresa para minha mãe. Então eu levantei, ela, sabe, já estava lá com o café pronto, eu ia sair para o trabalho, ela toda querendo um abraço, eu fiz de conta que não sabia da data. Tudo premeditado. Aí eu fui trabalhar, e na hora do almoço, comprei um buquê de flores, mas a coisa mais linda do mundo, que eu não queria dar presente. Eu queria homenagear a mulher, não a mãe. Então, com um cartão, que eu pensei em escrever alguma coisa bonita, mas eu não tinha muita inspiração, nunca fui bom nisso. Então imaginei, no final do trabalho, eu vejo com calma, até pergunto para Jaqueline alguma dedicatória. Aí quando estava terminando o meu expediente, tocou meu celular. Era a Jaqueline com aquele mor. Bom, quando ela vinha com esse mor, é que ela queria alguma coisa. Eu perguntei, oi gata, o que tu precisa? Ela, ai amor, faz um favor para mim. Eu disse, essa eu conheço. Eu fala, minha criança, fala. É que eu tenho academia. Eu digo, eu sei, faz academia. Não, mas é que o meu irmão saiu com o carro e não voltou até agora. Aí eu não queria perder essa aula, eu já perdi 2 na semana por causa da faculdade. Só que eu vou sair do trabalho, eu não vou chegar a tempo lá. Tu me levaria? Eu digo, poxa, essa é folgada, o que custava pegar um ônibus, sabe, chamar um táxi? Mas, como bom namorado, eu concordei. Então saí do trabalho, passei na casa dela. Quando ela entrou, ela viu aquele buquê de flores, disse, ai meu amor, que lindo, muito obrigada. E eu fui tão bunda mole que não tive coragem de dizer que não era para ela, que era para minha mãe. Ela já pegou, ai são lindas e coisas, aí pegou o cartão, quando abriu, tá em branco? Na hora, eu pensei em fazer uma declaração única, mas descobri que não tinham palavras com força para demonstrar o quanto eu te amo. Nossa Senhora do céu! A mulher entrou numa sequência interminável de orgasmos múltiplos espirituais. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nádina, será muito bem-vindo.
Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Ela me abraçou, me beijou. Aí eu pensei, tudo bem. Eu compro um tão grande ou até maior quanto e dou para minha mãe. E fomos para a academia. Aí ela pediu, você nunca fica comigo, nunca me vê fazendo exercício. Pô, fica aqui comigo, veja meu treino. Aí eu fiquei. Era um grupo grande de meninas, aqueles corpos, né, estruturais, elas eram lindas. Bom, Jaqueline era muito bonita. O personal lá, o professor ficava que nem louco, era gritinho, era isso, era aquilo. E pá, eu digo, nossa, esse cara tem uma profissão legal, sabe? Eu gostei do ambiente. Aí ele veio conversar comigo e disse, e aí, amigão, vamos tirar essa barriga aí, dar uma engrossadinha nos braços? E disse, olha, tô começando a me empolgar, desde que não seja aula com elas, treino com elas, porque olha, tua cabeça deve estar assim, não, tem, claro, tem o horário, coisa que eu te coloco lá com a rapaziada, de que a gente conversa. Ele, tudo bem, meu nome é Moacir. Eu digo, não, eu sei, a Jaqueline já me falou a respeito, e disse que você é um grande profissional. Ele, oxa, é bom saber, gente boa. Aí terminou o treino, ela foi, tomou um banho, sabe, veio com o cabelo molhado, sensual. Aí com aquelas flores, ela toda dengosa. Cara, eu não resisti. E passamos a noite num motel. Ela foi assim, maravilhosa. Eu digo, nossa, vou ter que repetir as flores. Tá. Aí acordamos pela manhã, tomamos um banho, coisa. Eu digo, bom, eu vou direto pro trabalho. Deixei ela em casa, passei numa padaria, tomei o meu café, fui trabalhar. Quando eu estou no trabalho, toco o telefone, o meu celular. Era meu pai. Eu estranhei, meu pai não era de me ligar. Aí quando eu atendi, oi pai, que surpresa. Ele, na sensibilidade de patinha de elefante, na forma direta de ser, ele simplesmente disse, Gabriel, a tua mãe morreu. O mundo desabou. Eu fiquei meio em choque, sem saber o que dizer. Eu disse, mas pai, o que é isso? É uma brincadeira? Mas o que aconteceu? Eu estou aqui, no hospital. A tua mãe teve um infarto. Foi hospitalizada, foi medicada, mas não resistiu. Cara, eu saí assim meio zonzo. Bom, eu comecei a chorar. Poxa, meus colegas em volta, logo, claro, vieram, perguntaram o que tinha acontecido. Eu digo, minha mãe faleceu. Meu Deus, veio a chefia, veio tudo. Perguntou se eu queria alguma coisa. Eu digo, não, cara, não. Aí eu saí caminhando, pensativo. É uma coisa estranha. Não, minha mãe era linda, minha mãe estava completando 45 anos, minha mãe era forte, minha mãe não, sabe, aquele negacionismo, e assim eu ia, mas não tinha jeito. Aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, seu Romário, foi que eu percebi que eu deixei Jaqueline em casa e ela esqueceu as flores. Meu Deus. Na hora eu não pensei. Meu pai tinha dito que a minha mãe permaneceria no hospital até 10, 11 horas da manhã. Depois dos trâmites, ela seria transferida para o local do velório. Então eu fui direto para o hospital. Quando cheguei,
Já tinha uns amigos ali da família. Tinha uma prima minha, Ana Lúcia, que adorava minha mãe. Quando eu cheguei, ela me abraçou. E eu cheguei com aquelas flores. Eu cheguei com aquelas flores. Cheguei e coloquei. Disse, ó mãe, isso aqui são pra você. Eu tava meio. Foi quando meu pai chegou. Eles são lindas, filho. Pena que chegaram atrasadas. Sua mãe ficou ontem o dia todo, não esperando flores. Aí ficou esperando que pelo menos você ligasse e mandasse um abraço, um feliz aniversário. Cara, eu afundei, eu me arrebentei. Aí logo vieram, pegaram minha mãe, levaram para um setor do hospital que nós não pudemos acompanhar. E daquele setor ela saiu direto do carro da funerária e foi para o local do velório. Eu estava mal. Eu estava muito mal. Era uma mescla de tristeza, de raiva de mim e de remorso. A minha mãe morreu no dia do aniversário dela. E nesse dia, eu não dei um abraço, não lhe dei um mimo, não lhe dei um presente, não lhe dei nada. Foram circunstâncias, a intenção era outra, não interessa. A minha mãe sempre me teve como prioridade e eu não tive nem a hombridade de dizer não para minha namorada, de deixá-la na academia, ir para casa e dar as flores para minha mãe, abraçá-la, beijá-la, agradecer por tudo, dizer que eu a amava, que ela era muito importante para mim. Não fiz nada. Aquele dia passou rápido, lentamente. Sabe como é que é? Você não vê o tempo passar, mas percebe que ele passa em câmera lenta. Eu só ficava olhando a minha mãe, deitada ali. Na hora do enterro, um pouco antes, o corpo sair para o cemitério, eu liguei para Jaqueline. Falei para ela o que tinha acontecido. Ela disse, ô amor, que tristeza, meus pêsames, mas assim, fria. Eu achei estranho, porque tudo bem que ela não gostasse da minha mãe, mas ela devia, poxa, saber o quanto eu estava mal. Parecia que eu tinha ligado para ela e dito, ai filha, meu time perdeu na decisão. Normal, se ela não gosta de futebol, ela ia dizer, meus pêsames, né? Mas era minha mãe. E ela desligou o telefone e ficou claro para mim que ela não iria. Não é que ela não iria no velório da minha mãe por uma série de razões. Não, ela não estaria do meu lado na hora que eu mais precisava dela. Depois de todos os trâmites seguidos, minha mãe já estava enterrada. Eu olhava para aquele túmulo, eu via aquela foto que colocaram na lápide ali. Eu me sentia desse tamanho. E eu sentia meio que um olhar de censura do meu pai. Eu não sei se realmente existia, se ele estava me cobrando, mas eu me sentia um nada. Aí fui para casa. Tomei um banho. E quando eu saio do box, eu vejo a minha mãe na minha frente, no banheiro. Seu Romário. Ela tinha um it, que aquilo ali era o espelho da alma dela. Quando ela estava triste, quando ela estava preocupada, ela ficava assim, ó. Ela ficava coçando a sobrancelha assim, ó. E a minha mãe estava ali no banheiro comigo, assim, ó. Quando eu vi, meu Deus, eu fiquei confuso, eu acabei de enterrar minha mãe, ela estava ali no banheiro comigo, mas eu não fiquei com medo, não, eu não ficaria com medo da minha mãe nunca. Aí eu olhei, mãe, desculpa, mãe, desculpa.
Ai, mãe, eu sei que é tarde, mas feliz aniversário, mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, minha mãe, me perdoa. Aí eu vi bater na porta. Era o meu pai, tudo bem contigo? Eu disse, tá, pai, tudo bem, tudo bem. A imagem tinha saído. Seu Mário, naquela semana eu não fui trabalhar, eu não saí de casa. E eu também não liguei para a Jaqueline, mas eu esperava que ela ligasse para mim, que demonstrasse alguma preocupação, mas nada, mas também não tinha tempo para pensar. Eu teria uma conversa com ela quando eu estivesse pronto. E naquela semana, minha mãe apareceu 3, 4 vezes para mim. Mas sempre assim. Ela olhava para mim e fazia assim. Eu só repetia, mãe, 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 por favor, me perdoa, mãe, 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 mãe. Era aquela loucura. E o meu pai percebia que eu não estava bem. Ele estava mal e percebia que eu não estava bem. E a Aninha, minha prima, ela estava com a gente lá. Porque ela era uma irmã, era uma filha para o meu pai, para minha mãe. Ela estava lá ajudando, ela percebeu que eu estava mal. Porque uma hora que ela entrou no meu quarto, ela me viu conversando com nada. Foi quando eu disse para ela, você não está vendo a minha mãe? Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Diz para mim que você está vendo. Ela disse, ai meu querido, meu irmãozinho, eu não estou vendo. O que está acontecendo contigo? Está todo mundo triste, mas a tua tristeza está diferente. O que está acontecendo? Foi aí que eu contei para ela. Eu contei para ela, ela ouviu. Disse, meu querido, tu não pode passar o resto da tua vida com esse sentimento, com esse remorso. O que você fez, eu não vou dizer que foi bonito, foi feio, mas foi uma coisa que, sabe, foi uma fatalidade tudo que aconteceu, quando você poderia imaginar, sabe, aquela coisa toda. Aí eu dizia, não, é muito mais, é muito mais, é muito mais. Por isso que ela só aparece pra mim. Ela tá chateada, ela tá decepcionada, será que ela nunca vai me perdoar? E naquela loucura, no dia seguinte, minha prima me levou para conversar com uma senhora. Uma senhora conhecida por ser uma paranormal, aquela coisa muito séria, muito na dela. Só atendia amigos, não cobrava, era uma coisa assim. Eu resolvi ir, porque eu até gostava dela, porque ela era uma senhora legal, assim, na convivência. Se bem que eu sabia desse lado dela, mas nunca precisei, nunca pensei que ia precisar. Aí cheguei lá, contei a história, ela ouvia. E aí eu perguntei, será que a minha mãe um dia vai conseguir administrar essa mágoa, essa tristeza, essa decepção e me perdoar? Foi quando eu ouvi, filho, ela já te perdoou. Ela só está presente ainda nesse plano, tentando te ajudar para que você consiga se perdoar. Porque o que você sente, essa coisa de culpa, vai acabar com a sua saúde. E você tem uma vida pela frente. Tua mãe te ama muito. E está claro que para ela, o que aconteceu no dia do seu aniversário foi apenas uma triste coincidência, que ela sabe o quanto você a ama. Então, por favor, toque sua vida. A sua mãe só estará em paz, só irá seguir a sua trilha da evolução quando souber que você está bem. Aí eu olhei para aquela mulher e disse, mas a senhora tem certeza do que está falando? A senhora não está dizendo isso só para me consolar? Ela falou, não, meu filho. É sua mãe que está me dizendo. Você não está vendo? Eu olhei para o lado assim. Eu vi a minha mãe, aquela coisa de luz em volta dela, sorrindo para mim. Sorria, ela sorria. Ela também parecia que tinha se libertado, ou seja, tinha conquistado a oportunidade, na presença daquela senhora, de mostrar o que estava sentindo, porque ela aparecia para mim, mas não conseguia se comunicar. Não sei se não tinha autorização, não sei se estava acima do seu poder, não sei como funciona. Eu digo que só vá saber depois que
eu partir dessa vida. Mas quando eu olhei, eu vi a imagem da minha mãe. Aí eu perguntei: a senhora está enxergando mesmo que eu? Ela disse: o quê? Essa mulher linda, dentro desse vestido azul maravilhoso? Era o vestido azul que a minha mãe comprou especialmente para usar no seu aniversário. Era o vestido azul que ela tinha sido enterrada. Realmente a minha mãe estava ali e sorria. Ela havia me perdoado. Agora dependeria de mim tentar me perdoar. Passaram alguns dias, voltei para trabalhar. E no trabalho tinha um camarada, o Ângelo. O Ângelo era um menino de tudo. Era um estagiário, era um office boy. Mas ele gostava muito de mim, eu percebia. Porque muitas vezes, principalmente em dia de chuva, eu dei carona para ele ir para casa. Ele morava longe. O Ângelo me olhava assim. Aí teve uma hora que eu digo: vem cá, Piá, o que está acontecendo? Ele: ai, Gabriel, eu sei do que está passando, eu sei da tua mãe. Eu digo: bom, até aí todo mundo sabia, né? Eu sei que é horrível, eu também já perdi a minha. Eu sei que não é o momento, mas eu me sinto na obrigação de te falar. Aí eu digo: vai falar o quê? Ele disse pra mim: meu amigo, aquela moça que você vinha com ela aqui, a Jaqueline, né? Eu disse: sim. Ela era sua amiga? Ela era sua namorada? Eu disse: não, ela é minha namorada. Por quê? Aí a Ângelo falou: você já foi na minha casa. Você sabe que eu moro num bairro retirado. E que no caminho tem 2 motéis grandes, né? Eu não sei, não prestei atenção. Ângelo completou: tem. E há uns dias atrás, eu estava passando pelo motel. Era um sábado. Era mais ou menos 8 da manhã. Eu vi um carro saindo. E nesse carro estava aquela moça, acompanhada de um cara que parecia ser lutadores de boxe. Sr. Romário, Jaqueline estava saindo do motel com o seu treinador da academia. Aquele homem simpático que me tratou muito bem e me convidou para fazer parte do grupo de seus alunos. Sr. Romário, aquela mulher que eu considerava talvez a futura senhora Gabriel, a futura mãe dos meus filhos, estava tendo um caso com aquele cara há muito tempo. E foi para ela que eu dei as flores que deveria ter entregue à minha mãe no dia do seu aniversário. O meu namoro com Jaqueline terminou de uma forma pouco convencional. Simplesmente nós não nos falamos mais. Foi uma coisa incrível. Eu não tinha por que procurá-la. E de repente descobri por que ela se afastou. Porque no dia que ela saía do motel com aquele orangotango, segundo Ângelo, ela o viu. Sabia quem ele era. Sabia que ele trabalhava comigo e o quanto gostava de mim, na certeza que ele não guardaria segredo e acaguetaria para mim. Engraçado, né, seu Romário? Namoro de uns 2 anos, pouco mais, baseado em mentiras. Também não senti muita falta.
Eu tinha tanta mágoa no coração que não havia espaço para amor. E eu fiquei um bom tempo, mais de ano sozinho. Mas sozinho literalmente. Sabe quando a gente leva aquela vida padrão zumbi? Assim eu vivi. Até que eu conheci Natália. Ela era uma menina incrível. Me conquistou. Eu tenho certeza que se a minha mãe fosse viva, aprovaria a Natália. Nós estamos namorando e planejando casar. Meu pai segue sua vida. Não sei se tem alguém, não sei se está se relacionando, ou se concentrou mais ainda suas energias no trabalho. Eu ainda moro com ele. Tenho falado que estamos pensando em casar, Natália e eu. Aí até falei que se ele quisesse vir morar com a gente, ele disse que não, de jeito nenhum. Inclusive ele adorava a minha futura esposa, confessou que também nunca confiou, nunca gostou de Jaqueline, que via falsidade naquela moça. E deixou claro para mim que, seguindo um desejo da minha mãe, depois de casado, eu moraria no seu apartamento, porque meu pai tinha aquele apartamento muito grande que a gente vivia, muito bem decorado, e ao mesmo tempo tinha uns apartamentos menores, quarto e sala espalhados pela cidade, que comprara para ter uma renda a mais. Então ele falou que estava decidido, que seria um presente dele e da minha mãe, para que eu começasse a minha família, dando sequência ao que foi a nossa. Eu moraria naquele apartamento, ele iria para uma kitnet, ele iria para um quarto-sala, que continuaria trabalhando enquanto tivesse força. E quando Deus desejasse, se ele não pudesse mais viver sozinho, se ele não encontrasse outra companheira, ele ia para uma casa de repouso. Eu podia ficar sossegado, que ele jamais seria um peso na minha vida. Esses eram os meus pais. Esse foi o casal que me deu tudo. E o engraçado, que até o dia da morte da minha mãe, eu adorava meu pai, mas era uma coisa assim, meio que formal a nossa relação. E eu não conseguia enxergar o quão grande, carinhoso e dedicado ele era. Aquele sim honrava o título de ser pai. E quanto à minha mãe, eu vou continuar tentando me convencer que eu não tive culpa, que eu fui vítima e que eu não tenho razão para ter remorso. Mas digo para o senhor, não está sendo fácil. E se me perguntarem hoje se um dia eu vou conseguir vencer esse sentimento de culpa, eu lhe digo que acho muito difícil. Ele seguirá comigo na vida. E quanto a Natália, eu tenho certeza que ela é a mulher que um dia eu achei que Jaqueline fosse. Claro que eu aceitei o presente do meu pai. Nós vamos morar lá no apartamento. Ele, inclusive, já saiu de lá, já se ajeitou num quarto-sala muito bonitinho que ele tem no centro da cidade, até mais próximo do seu trabalho. E que eu vou dedicar 24 horas da minha vida para minha esposa e para os meus filhos, que nós vamos querer ter no mínimo 2. Porque essa história de filho único não é legal. E quem sabe um dia eu possa ter paz. E se Deus me der a luz, o merecimento, vou torcer para que os meus filhos valorizem tudo que eu fizer por eles. E que, diferente de mim,
não falem comigo como eu falei com meus pais.